Gente, boa noite. A gente vai falar sobre higiene de alimentos hoje. Tem uma matéria nova, é uma matéria simples. Então, o que eu pensei em fazer? Eu quero fazer uma revisãozinha para a gente ter em mente o passo a passo do que a gente estudou até aqui, tá bom? É uma revisão rápida, algumas coisas de repente que eu não tenha falado, vocês vão ouvir agora ou vão ouvir a repetição, tá bom? Mas eu acho que a repetição ajuda, tá bom? Quando nós começamos a falar de higiene de alimentos, a gente falou da importância do técnico de farmácia, do farmacêutico, dessas peças-chave, né, dentro da indústria alimentícia, que antes só se pensava no engenheiro alimentar, no engenheiro químico, no nutricionista, né, e os farmacêuticos e os técnicos de farmácia ficavam à mercê de um outro setor. E então começaram a entender que alimentação também é saúde, né? E que sim, o farmacêutico, o técnico de farmácia, tem em sua formação gabarito para estar trabalhando com esse tipo de situações, né? Com esse tipo de com esse tipo de trabalho, né? Que é o dia a dia com os alimentos. Na faculdade, a gente tem uma matéria chamada bromatologia, que é o estudo dos alimentos, tá? Então, bromatologia é o que vocês verão na indústria, né? Caso algum de vocês queira ingressar nessa área. E a gente vinha falando ao longo disso sobre a higiene dos alimentos, né? O quão importante isso era. A gente até falou sobre a saúde pública. Eu falei para vocês algumas experiências minhas, né, de intoxicação, enfim. E só para relembrar, teve uma coisinha, relembrar não, e para complementar, a palavra higienização, ela deriva do grego, tá? Isso não é para decorar, isso é só para a gente ter em mente. Ela deriva do grego, que significa saúde. Então, a higiene, ela significa saúde. Gente, e tem um ditado, minha avó, mãe da minha mãe falava, a limpeza Deus amou. E é verdade, gente, a casa pode ser, pensem comigo, uma casa simples, uma casa de pau a pique, não tô menosprezando, tá? Limpa, em ordem, cheirosa. E você pode entrar numa mansão toda revirada. Em qual lugar é melhor estar? Assim, que você se sente melhor, né? Você sente uma paz, uma tranquilidade, você tem coragem de comer, de se sentar, né? Então, assim, a limpeza Deus amou, né? É um ditado que minha avó falava e eu acredito muito nisso. E porque é nítida a diferença, a sensação que a gente tem, né? A sensação interna que a gente tem quando a gente entra num ambiente limpo, né? E por isso eu digo para as pessoas que mexem com higiene, que limpam, que elas são fantásticas, que elas são peças fundamentais, porque às vezes muitas delas se menosprezam e eu digo assim, eu posso ter mestrado e doutorado, né? O médico pode ter mestrado, 2, 3 doutorados, mas ele não atende num consultório sujo, não há condição. Ele não faz uma cirurgia numa sala cirúrgica suja. Precisam das pessoas da limpeza. Então, primordiais. Nunca, nunca se menosprezem, em hipótese nenhuma, se forem, né, se vocês já passaram por essa situação, de serem profissionais da limpeza, se são. E, aliás, não tem que menosprezar profissão nenhuma, porque, mais uma vez eu digo, aquilo que você faz, eu não faço. Aquilo que eu faço, você não faz. Nós nos complementamos. Mas vamos para o que interessa. Então, na indústria alimentar, a gente sabe que tem que ter higiene, óbvio, né, pelos motivos óbvios. E então são algumas práticas que são instituídas dentro da indústria alimentícia para se ter a higiene adequada para que isso não repercuta lá na frente em doenças, né, em problemas para o consumidor, certo? O que acontece? A higienização, ela tem que remover todo o material indesejado. Por exemplo, que a gente vê restos de alimentos, corpos estranhos, resíduos de produtos químicos, esse tipo de coisa. Tem que esse tipo de material indesejado, né, que sejam os restos de alimentos, eles têm que sair de cena, né, de tal modo que eles não atrapalhem a qualidade e a segurança do produto alimentício, tá? Isso é óbvio também, gente. Isso é óbvio. Não precisa nem, vamos falar nem
em questão de higiene industrial, tá? Alimentícia industrial. Vamos falar, a gente pode pensar na nossa própria cozinha, tá? Desculpa, cozinha de lanchonetes, etc. E para realizar um programa de higienização com sucesso, a gente tem que conhecer o tipo de sujidade que a gente tem ali naquele local, né? Como ela vai ser removida, qual a melhor forma de ser removida, tá? Então, esses são algumas das coisas que a gente tem que saber para ter higiene dentro do setor alimentício, ali da indústria alimentícia. Aí, só para rebobinar, só para revisar, lembra que nós falamos de higienização, desinfecção, né? Só para a gente poder revisar. Ok, a gente tem que, nesse processo de retirada de sujidade, a gente tem que tentar ao máximo eliminar, temos que tentar ao máximo, não, temos que eliminar os micro-organismos patógenos, né? Por quê? Patógeno gera doença, causa doença, então tem que ser eliminado para não causar doença para o ser humano, né? Ou para o animal, dependendo da indústria que a gente trabalhar, porque a gente pode também trabalhar numa indústria alimentícia animal, tá? Então, o que a higienização deve assegurar? Gente, é óbvio, a higienização, quando a gente fala de higiene, o que a gente tem em mente? Assegura a eliminação de sujidades visíveis, então, tá sujo no local, nós vamos limpar, então, né? Então, isso já faz parte da higienização, eliminação de sujidades visíveis, destruição de micro-organismos patogênicos, como eu falei, que são os que causam doença, né? E em níveis que coloquem o produto em boa qualidade e sem que isso cause problemas à saúde do consumidor, ok? E dependendo do tipo de produto, né, do tipo de superfície que a gente está ali lidando, tem que ter um nível de higiene requerido, tem que ser efetuado através de uma limpeza, de uma desinfecção, que tipo de produto deve se usar, né? Então, higienização é o quê? É manter o ambiente salubre, né? Saúde, um ambiente salubre, um ambiente onde você possa perceber a limpeza, sentir a limpeza, né? E estar limpo. Que é a limpeza, né? A limpeza na indústria alimentícia consiste basicamente em a gente eliminar os restos de alimentos e outras partículas que ficam sobre as superfícies. Então, vamos supor, a gente está fazendo um exemplo, tá, gente? Coxinha, sei lá, mexeu a massa, terminou, a gente vai limpar aquilo, né? O ideal é que sejam superfícies, normalmente, os estabelecimentos de alimentos, eles mexem com bancadas de ácido inoxidável, por quê? O ácido inoxidável, ele é bem fácil de limpar, tá? Porém, tem que tomar muito cuidado para não arranhar ou para usar algum produto que cause corrosão, e aí sim a gente vai ter problema, tá? Porque aí ele vai soltar algum tipo de produto no alimento. Então, ele é fácil de limpar, porém ele tem que se manter intacto, tá? Então, normalmente são bancadas de inox. Então, o que a gente, no processo de limpeza, a gente elimina os restos de alimentos e partículas que ficam sobre as superfícies. E a desinfecção, o que acontece? A gente destrói ou remove os micro-organismos, tá? Então, a limpeza nós limpamos, lembra que eu falei? A gente limpa, mas não necessariamente não tem organismo patogênico ali que causa doença. Visivelmente está limpo, mas não significa que esteja desinfetado, tá bom? Lembro que a Bia perguntou, por exemplo, o mesmo desinfetado, né, que a gente vai usar um produto de limpeza, que acabe com um micro-organismo específico, né, por exemplo, a gente vai falar da salmonela, e com a desinfecção, né, e aí a gente parte para um outro setor, que é a esterilização, onde são eliminados todo e qualquer micro-organismo, até os bons, tá? Então, todo e qualquer micro-organismo, estéril. E acaba com qualquer forma de vida, tá bom? Então, assim, a limpeza consiste
Na limpeza mesmo. Vamos limpar essa casa, limpamos. Significa que a casa está estéril? Não. Significa que foi desinfetada? Não. A gente, de repente, passou uma vassoura, tirou o pó, mas não passou uma cândida, um desinfetante. Então, limpou, limpeza, tá? A desinfecção, a gente destrói e remove os micro-organismos, né? Então, minimamente, aí a gente já melhora as condições de higiene, tá? Normalmente, a limpeza deve preceder a desinfecção. Como assim, professora? Normalmente, por exemplo, uma bancada, a gente vai limpar, né? Tirar toda a sujidade visível e a partir daí usar um produto de limpeza que vai desinfetar. Então, normalmente, toda desinfecção é precedida, ou seja, é realizada antes uma limpeza, tá? Seja uma cozinha, onde vão ser limpados os azulejos, as paredes, antes vão ser limpos, né? Removidos, vai acontecer a limpeza, vão ser removidos as sujidades visíveis e após isso vai ser desinfetado por algum produto que seja específico para os micro-organismos que ali não podem estar, ok? Então, higiene é o quê? Limpeza mais desinfecção, beleza? Eu me lembro que a Bia perguntou, aí a gente parte para a parte de esterilização. Professora, eu me lembro que, né, os organismos, bactérias, elas se transformam em esporos, né? Não é que elas se transformam, elas têm um mecanismo de defesa, que é onde o que elas fazem? Elas esporulam, tá? Elas ficam como se fosse uma capa de proteção, né? E ali elas ficam adormecidas, algumas, muitas morrem, outras ficam ali esporuladas, que nós chamamos, à espera do momento ideal, das condições ideais para que ela novamente possa agir, tá? Esses são os esporos. Então, a limpeza e a desinfecção, elas eliminam muitos micro-organismos patogênicos, mas não necessariamente eliminam esporos, tá? Os esporos só são eliminados com a esterilização, ou seja, acaba com qualquer tipo de vida. Esses tipos, a esterilização, lembra que nós tínhamos dito que era uma autoclave, sob temperatura e pressão adequadas, ela elimina toda e qualquer vida, né? Seja patogênica ou não, né? Então, no caso de substâncias ou alimentos mesmo que têm que ser estéreis, né? A gente, então, usa a autoclave e usa a esterilização. Então, vamos lá, gente. Higienização é igual a limpeza mais desinfecção. Higiene, saúde, salubridade. Limpeza, normalmente é feita de forma mecânica, né? Vamos limpar, vamos passar ali o pano. Não. A desinfecção normalmente é o quê? É a limpeza, né? E em seguida um desinfetante, um produto que retire, que mate os micro-organismos daquele local que se deseja desinfetar. E a esterilização é a top, né, digamos assim, que elimina qualquer forma de vida, seja ela boa ou ruim. Então, mas nesses casos a gente está prezando a eliminação da vida patogênica, né, que vai causar doença, ok? Essa é uma parte da revisão, então. Beijo.